Saudações de colores, começando a semana segunda-feira com aquele clima de ressaca após o empate em 0-0 com o Madureira na tarde de ontem. E falaremos aqui nesse vídeo, né? Mais semana de classe, semana importante Fluminense. Falaremos nesse vídeo sobre Thiago Silva e Mano Menezes falando ali mal sobre esse começo de Campeonato Carioca, sobre a falta de preparação dos atletas ali dos times grandes por causa devido às férias, né? Comparando aos times pequenos. Falaremos da tabela do Campeonato Carioca, que tá complicada a situação, o Fluminense se complicou, mas tá tudo muito embolado ainda, mas teremos que ganhar clássicos e começa nessa quarta-feira, tá? Falaremos tudo isso após a vinheta, só vou pedir, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito o começo do canal, então puxa sua cadeira, pega sua bebida e vamos resenhar sobre isso aqui logo depois da vinheta. Vamos lá, tá? Esse é aquele tipo de vídeo onde é um bate-papo ali com vocês. Eu gosto de trocar essa ideia ali, como se eu estivesse trocando ideia com os amigos, né? Thiago Silva ontem na beira do campo, na saída ali do campo, né, em entrevista, ele fez declarações, ele e o Mano Menezes, né, mas ele foi um pouco mais enfático, reclamando da situação do Campeonato Carioca, dizendo que não tem condições de jogar dessa forma, que fisicamente o que eles fizeram era o máximo que eles poderiam fazer e ainda está muito longe. E aí, vou repetir aqui algumas frases que ele falou, falando, primeiramente, eu acho que está tudo errado. Não podemos ter 2 semanas de preparação e jogar às 4 da tarde em um sol desses. Eu vou falar tudo, depois a gente vem ponto a ponto, né, do que o Thiago falou. Ele diz que não tinha como fazer melhor do que eles fizeram ontem e que o torcedor pagou o ingresso e tinha todo o direito de reclamar. Ele falou que o jogo do Botafogo vai ser mais igual, apesar de ser um clássico, porque os dois times se apresentaram iguais ali, então seria uma igualdade física. E disse também no final da entrevista algo que gerou alguma repercussão, eu vou debater isso aqui também, que ele fala, a gente é obrigado a ouvir um vai para aquele lugar, enquanto a minha família está em Londres, e a pergunta que ele faz é, será que vale a pena para mim? Vamos lá, primeiro sobre o Thiago Silva. Eu vou começar de trás para frente, tá? Sobre esse trecho do final. Eu tenho um grupo com uns amigos meus, na hora pipocaram mensagem já com raiva do Thiago Silva, sobre essa frase do será que vale a pena para mim? Ouvir o pessoal me xingando. Eu estava ao vivo na hora no pós-jogo do Jornada, para quem acompanhou, eu também fiquei com raiva, mas assim, você ouvindo toda a entrevista, talvez ele seja infeliz nessa frase. Ele é mais julgando que o Thiago Silva, tá? Talvez eu estou enxergando muito isso, porque pelo histórico do Thiago, a gente sabe da identificação que ele tem e de como ele sempre tratou em relação à torcida. Eu acho que ele estava citando muito mais o problema da Ferg, o problema do Campeonato Carioca, e aí ele estava dizendo, cara, aí a gente não joga, tanto que ele fala a frase, o torcedor pagou o ingresso, tá no direito de reclamar. Ele fala um pouco antes, ele fala essa frase. Então acho que ele está dizendo muito mais assim, olha a situação que a Ferg nos coloca, que é a CBF, o Campeonato Brasileiro, da gente jogar sem condição física, e aí o torcedor que tem direito vem aqui e xinga a gente, e eu sou obrigado a ouvir isso enquanto minha família está lá em Londres. Será que vale a pena? Eu acho que ele coloca muito mais como consequência do que a causa da reclamação, entendeu? Talvez ele foi um pouco infeliz, mas eu sou um cara que me irrito muito quando um jogador ele falta com respeito com a torcida, mas não acho que foi o caso do Thiago Silva. E eu não tô aqui para fazer mimimi, para querer ser polêmico. Eu realmente, na hora, até me irritei porque eu só ouvi esse trecho final e tava ao vivo no pós-jogo, mas eu ainda falei, cara, preciso ouvir tudo. E ouvindo tudo soou muito mais como consequência. Então não é algo que me irritou, até porque se fosse para valer a pena, eu posso responder ao Thiago Silva, vale a pena, porque se você tá onde você tá hoje, claro que tem o seu mérito, o seu esforço, mas foi a torcida do Fluminense e o Fluminense que te fizeram chegar onde você chegou a ser um dos maiores zagueiros do mundo. Então, vale a pena, mas não acho que ele questionou isso, tá, gente? Sinceramente, não vou surfar nessa onda não, porque não é algo que eu entendi dessa forma. Mas vamos lá, primeiro sobre o ingresso, cara. Eu sei que tem um lado, eu particularmente não gosto de você vender campeonato de jogo carioca, tá? Eu acho que o Carioca tem que ser jogado no Rio de Janeiro, mas talvez eu esteja sendo bairrista nesse sentido, porque tem um lado legal de poder de pessoas do Espírito Santo, principalmente, ali que tem uma torcida muito grande do Fluminense, galera de Brasília, tem a oportunidade de ver o Fluminense, que provavelmente durante o Brasileirão vai ser mais difícil. Durante o Brasileirão, me incomoda menos, mas talvez seja um preciosismo meu Campeonato Carioca. É que eu acho muito confuso na minha cabeça o Campeonato Carioca jogar um jogo em Brasília. Na minha cabeça é meio confuso isso. Mas, enfim,
Não dá para você vender o ingresso para o sócio estava R$ 95 e para quem não é sócio estava R$ 130, 135 mais taxa, algo assim, tá? A meia solidária, né, que você leva 1 quilo de alimento. Assim, uma pessoa, um casal com 2 filhos, a gente tá falando deles gastarem R$ 500 para ver o Fluminense. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai gastar, porque é a oportunidade que ele tem de ver o Fluminense. Então, confesso que é algo que me incomoda, porque eu acho que é explorar totalmente ali a paixão do torcedor, porque a gente não está debatendo uma final de Libertadores, um mata-mata importante, um jogo decisivo do Brasileiro. A gente está debatendo a 5ª rodada do Carioca, Fluminense e Madureira. E nem os jogadores principais ainda estão. Alguns estão, né? Mas nem todo o time ainda está. Então, confesso que acho um pouco... me incomoda. Então, dito isso, o torcedor que foi e gastou 200, 300, 400, R$ 500 para ver um jogo merda desse, ele tem direito de reclamar e de vaiar o jogo inteiro, de xingar quem ele quiser, porque ele tá no direito dele na arquibancada. Não faltando, não partindo pra violência, ele tá no direito de fazer o que ele quiser. É um absurdo questionar qualquer coisa. Mas o Thiago Silva, mais uma vez, falou que o torcedor tem direito de reclamar. Pré-ponto principal ainda, tá? Ele questiona o jogo 4 horas. Vale lembrar, tá? Não que no Campeonato Carioca não existam jogos 4 horas, né? Nesse calor. Vale lembrar que o jogo estava marcado para 21 horas e o Fluminense solicitou a mudança. Talvez devido à televisão, talvez devido ao horário, porque o Fluminense estava nessa negociação também. Apesar de quem vendeu o mando de campo foi o Madureira, a informação até do Vitor Lessa que quem solicitou a mudança de horário e quem estava na frente desse trâmite aí foi o Fluminense para 4 horas. Talvez até pensando na torcida, de ser mais fácil de ir. Mas só para avisar que o Thiago Silva reclamar do horário 4 horas nesse jogo específico é uma coisa meio incoerente, porque ele tinha que reclamar com o Fluminense. Falou, porra, para de marcar jogo 4 horas porque tá muito quente. E realmente tá um absurdo. Eu não tava no Espírito Santo, mas aqui no Rio de Janeiro, quem tá daqui pode comentar aí como tá um absurdo. Agora, o ponto principal, tá? Falei, mas é o principal, porque o Mano Menezes também diz na coletiva, tá? Só porque agora, como é o ponto principal, eu vou juntar os dois aqui. Ele diz que você tem que pensar na saúde dos atletas, que os times deveriam ser obrigados a ter um mês. Os dirigentes tinham que fazer algo. E esse é o ponto, tá? Os dirigentes tinham que fazer algo. Quando ele diz um mês de férias, ele fala que os times pequenos podem até voltar a treinar em outubro e novembro para ter uma certa vantagem, mas deveriam parar um mês em dezembro para igualar um pouco mais, para não ser um desnível físico tão grande. Ponto. Vamos lá que eu vou começar a debater um pouco sobre isso, tá? Primeiro lugar, o Fluminense de ontem tinha obrigação de ganhar do Madureira, mesmo fisicamente tomando um baile, tá? A gente tá falando de um time que não quis jogar, de um time que não tinha condições de jogo. Se você tirasse o Fábio e botasse o Felipe Alves ali, o jogo ia ser 0-0. O Fábio não existiu ontem, o Madureira não atacou e não tentou jogar. Então, assim, esse discurso valeria muito mais para a primeira, segunda rodada ali, mas o time do Fluminense, o desnível, a diferença técnica do Fluminense e financeira do Fluminense pro Madureira obriga o Fluminense a ganhar, inclusive ontem. Eu entendo o jogo ser como foi contra a Portuguesa. Tem um momento a Portuguesa que a gente tomou um 2-1 e quase tomou um 2-2, mas depois acalmou o jogo de novo. Você passar um pouco de sufoco que você não deveria passar pensando tecnicamente nos dois times. Agora, você não conseguir fazer um gol no Madureira. E outra coisa, assim, não lembro de defesas espetaculares do goleiro do Madureira. Vale mais um asterisco. Teve um pênalti claro que o juiz não deu, que é um absurdo o VAR não chamar, mas que mais uma vez me irritou. Já falei isso no vídeo que eu fiz ali, exaltado um pouco depois do jogo. Acho um absurdo ninguém do banco, até porque a transmissão da Globo estava dizendo, a transmissão principal estava dizendo que foi pênalti. Acho um absurdo ninguém do banco levantar, ninguém do banco mandar pressionar o juiz, não existe pressão nenhuma no juiz. O juiz ficou 3, 4 minutos, porque estavam atendendo o Renato Augusto, sem nenhuma pressão. No máximo, por favor, vai ele olhar o VAR. Isso me incomoda como torcedor. Voltando ao ponto principal, tô arrastando demais, né? Cara, eu sou um cara que gosto muito do Campeonato Carioca. E já falei isso algumas vezes e vou defender. Cara, eu gosto muito mesmo. Acho importante pro torcedor, tá? Eu não tô aqui para avaliar o nível técnico e dizer que o campeonato que eu preferia, que o Fluminense jogasse 40 jogos no ano e não tivesse os estaduais, que eu estaria sendo hipócrita e mentindo, porque se dependesse de mim, o Fluminense jogava todo quarto domingo, porque minha vida faz mais sentido quando o Fluminense joga. Mas eu sei que eu também exagero e isso é um erro da minha parte, isso. Agora, esse campeonato escancarou um pouco mais, né? O fato de ter um Mundial no meio do ano,
teve que antecipar um pouco as datas. No Carioca, que tem uma data a mais ainda, a gente voltou dia 11, né? O Campeonato Paulista, por exemplo, voltou dia 16. Tudo isso escancarou muito mais ainda a realidade do Campeonato Carioca e da diferença, da disparidade física dos times pequenos com os times grandes, né? A gente está falando de um campeonato que tem os últimos 3 campeões da Libertadores. E não dá pra gente ter esse aproveitamento que a gente tá. E outra coisa, não é um problema do Fluminense. Porque se fosse o problema do Fluminense, é um debate nosso. Se a gente fizer um recorte das 5 primeiras rodadas, a gente tá falando de 20 jogos dos times grandes contra os times pequenos. Então são 4 em cada rodada, né? Se você fizer na temporada passada, por exemplo, foram 12 vitórias nesses 20 jogos, 6 empates e apenas 2 derrotas. Um aproveitamento de 70%. E também tinha uma diferença física. Nessa tá uma coisa mais escancarada, talvez pelo que eu falei, né? Pela temporada ter sido antecipada e tá uma temporada mais inchada devido ao Mundial. Em 20 jogos, os times grandes tiveram 7 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. É um aproveitamento de 46%, isso é um absurdo. Isso escancarou demais. A gente tem um discurso aqui como torcedor de falar: o Carioca não paga nada, o Carioca não tem premiação. Mas o Carioca vendeu para Gold, vendeu para Globo, vendeu para Band, tem dinheiro ali. O Carioca tem a patrocinadora Master do Carioca, que leva o nome, que é a Superbet. Então, assim, tudo isso envolve dinheiro. E tá na hora dos clubes grandes fazerem alguma coisa. Não adianta o Thiago Silva fazer sozinho depois do jogo, vir questionar isso, ou o Mano Menezes em 2 minutos a sua coletiva. E digo mais, vale muito mais uma crítica dessa, seria muito mais gigante se após o jogo contra a Portuguesa, um jogador ali, o Thiago Silva não estava, mas o técnico, o Mano, viesse falar: ó, ganhamos, mas não tem condição de jogar esse Carioca dessa forma. Seria muito maior da parte do Fluminense. Sabe por quê? Porque quando perde, que a gente está com raiva. A gente já está reclamando do Thiago Silva por qualquer coisa que ele vai falar, porque a gente está com raiva porque a gente empatou, né? A gente não perdeu. Empatou, mas é igual perder. Os outros times ouvem aquilo e soa como uma choradeira. A própria imprensa, porque não é normal um time ganhar e o jogador questionar. Então isso é uma coisa que deveria ser pensada. Os clubes grandes deveriam se unir. A gente ficou muito tempo entrando numa de que o Campeonato Paulista, o futebol paulista é maravilhoso e o futebol carioca é uma merda. O futebol carioca tem os 3 últimos campeões da Libertadores. Em 2023, no Brasileirão, o Botafogo foi 2º ou 3º lugar. Acho que foi isso, ou 4º, não sei. O Fluminense, em 2022, foi 3º lugar. Então, assim, a gente está fazendo, sim, bons anos pensando em nível Brasil. A gente tem que valorizar o nosso produto. E outra coisa, quem sabe fazer estadual é a gente. O torcedor carioca gosta de clássico, é diferente, é torcida mista. Assim, o Maracanã Antigo resume o que era o torcedor carioca. E você subir na rampa junto, quando você separa, um ofende o outro. É da nossa cultura. Então, assim, os clubes grandes deveriam comprar essa briga. A gente tem potencial para isso. E talvez não vai adiantar você cobrar na Ferj, porque você vai cobrar na Ferj, o voto do Olaria, com todo respeito ao Olaria, vale igual ao do Fluminense. E todos eles comem na mão da federação. Então não adianta nem os 4 se unirem, porque vai tomar um 14-4, um 20-4, e não vai adiantar de nada. Mas pressiona quem está colocando dinheiro. Porque você acha que é interessante para a Globo transmitir uma semifinal entre Português e Maricá? Não é interessante para a Globo. Não estou falando que você tem que favorecer os times grandes, mas, cara, tem que ter igualdade física também. Tem que melhorar essa situação um pouco. Então chega no patrocinador master, chega na televisão, mas tenta se reunir os 4 grandes, que eu não sei se eu tenho essa esperança, e vai pressionar. Fala: a gente tem um projeto de Carioca junto com a Ferj. A gente apresentou para eles esse projeto de Carioca, que vai ser uma coisa muito mais atrativa. Vai de vocês agora pressionar a Ferj. Só coloca o dinheiro, só compra a transmissão se a Ferj assinar isso. O Campeonato Carioca não existe sem os 4 grandes. Mas tem que saber jogar o jogo. Mas, enquanto cada um pensar... O Mário pensar em Laranjeiras e o BAP pensar na Gávea, o futebol carioca vai continuar escanteado e me incomoda muito ver o Campeonato Carioca acabar, que é uma coisa que eu gosto muito, tá? Enfim, vamos falar da tabela do Carioca. Deixa aqui no comentário, tá? O vídeo eu acabei me estendendo um pouco mais, mas realmente é uma resenha aqui que eu tava querendo desabafar. Então, deixa aqui seu comentário, sua opinião sobre isso. Vamos só falar da tabela rapidinho. Vamos lá, prometo ser mais rápido agora, tá? Vamos falar de tabela do Campeonato Carioca. Fluminense com a derrota. O cismei que é uma derrota, é um empate, né?
vocês entenderam. Com o empate de ontem, ficou tudo muito embolado. O Fluminense está na 8ª posição. Ainda tem o jogo entre o Nova Iguaçu e o Boa Vista na tarde de hoje, às 18 horas. O Boa Vista pode passar o Fluminense, mas está tudo muito embolado. O Fluminense está na 8ª colocação com 6 pontos, empatado com o Botafogo, que está na 6ª posição com 6 pontos também. O Flamengo, que está na classificação, né, na 4ª posição, está com 7 pontos, então é um ponto acima do Fluminense só. Tá tudo embolado. Então, você analisa isso falando não é preocupante. Porém, naquela projeção que eu falei de fazer 20 e 21 pontos, que foi a média dos 4 campeonatos que foram iguais a esse, né, nesse formato, os últimos 4 cariocas, o Fluminense teria que fazer 15 pontos, ou seja, 5 vitórias em 6 jogos. Não é algo tranquilo, né? A gente tá falando do Fluminense, vai pegar o Botafogo na quarta-feira. E aí vale lembrar a fala do Thiago Silva. Contra o Botafogo, o nível vai ser igual. A cobrança contra o Botafogo vai existir, porque com o Botafogo não tem essa disparidade física mais, tá? Serão cobrados como devem ser cobrados. E serão enaltecidos como devem ser enaltecidos caso ganhem no Engenhão. Então, é isso. O Botafogo, a gente pega o Botafogo. Dos próximos 4 jogos, só para avisar vocês, 3 são clássicos. Se você não parou pensar nisso ainda, é Botafogo, Boa Vista no Maracanã, Vasco em Brasília, Flamengo no Maracanã. Dia 8, a gente está falando que em 10 dias, aproximadamente 10 dias, a gente vai ter 3 clássicos. Se você gosta do Carioca, se você não gosta do Carioca, se você acha o Carioca importante pra caralho, ou se você acha o Carioca uma grande pré-temporada no máximo, não interessa. Você não gosta de perder para rival e você acha ganhar clássico bom demais. Então eu vou garantir para você que dia 8, domingo, acho que dia 8 é domingo, né? Se não for é sábado. Mas vou garantir para vocês que dia 8 de fevereiro, 6 horas da tarde, 6h30, se o jogo acréscimo ali, algum problema, 6h30 eu posso garantir para você, tá? Ou você vai estar feliz da vida porque o Fluminense ganhou a maior parte desses 3 clássicos, ganhou 2 e empatou 1, e aí tá muito garantido para classificar e praticamente eliminou um rival, ou você vai estar vivendo a primeira crise de 2025, porque ninguém gosta de perder clássico. Então que o Fluminense se concentre muito, se prepare muito e você também se prepara, tá? Você que tá aí, prepara que você vai ter que aguentar agora em 10 dias 3 clássicos. E aí eu acho maravilhoso, mas eu tô falando isso antes, né? Posso no final achar ruim pra caralho. Fico no aguardo, espero que o Fluminense consiga ganhar esses clássicos, tá bom? Galera, só avisando, tá? O vídeo saiu um pouco mais tarde hoje, porque o vídeo que eu tinha gravado deu um problema de áudio, e aí tive que regravar o vídeo. E a outra coisa é que todo dia de segunda a sexta tem live meio-dia, tá? Mas agora 11h30 eu tenho podcast do GE, então não vou conseguir participar. E logo depois eu vou gravar o Charla de quinta, de novo programa lá no Charla Podcast. Em breve tem novidades pra vocês sobre eu no Charla. E aí, quando eu voltar do Charla, eu vim pra casa. Então hoje o café vai ser um pouco mais tarde, tá? Mas infelizmente, eu e meus 253 empregos, que eu tenho graças a vocês, tá? Pelo reconhecimento de vocês, eu acabo conseguindo esses trabalhos. Então queria agradecer já aqui. O café hoje vai ser um pouco mais tarde, tá bom? Mas a gente se esbarra por aqui, seja na live no café, seja no próximo vídeo, ou a gente se esbarra na arquibancada por aí ou em algum bar. Tamo junto, até a próxima.